Bom, se você tem um pouco de dificuldade quando as coisas começam a ficar complicadas dentro do seu componente, como por exemplo, você começa a adicionar user effect, adicionar estado dentro do seu componente, chamadas assíncronas, né? Você está buscando alguma coisa na sua API que vai te retornar uma promise e as coisas estão renderizando aqui e você fica um pouco perdido. Eu tenho uma dica para você, que é aprender a utilizar as ferramentas de debug. Eu estou dentro do VS Code, num projeto React Native, e eu tenho uma extensão muito bacana que eu já indiquei aqui para vocês no canal, que é o React Native Tools. Dentre algumas coisas interessantes, ela tem um debug integrado aqui dentro do VS Code. E a gente vai utilizar ele justamente para entender melhor o que está acontecendo dentro desse nosso componente, dessa nossa lista aqui que está sendo renderizada, que tem chamada API, tem user effect, tem estado, e que às vezes, quando a gente está rodando, as coisas acontecem muito rápido e a gente não consegue entender direito o que está acontecendo. Então eu vou dar um reload aqui no meu app, não tem nada pausado, ó, minha lista vazia e pum, apareceu a minha lista ali. Por quê? Dentro da minha fat list, eu tenho esse meu list empty component, então quando minha lista está vazia, ele vai retornar esse list post empty aqui, que é basicamente uma mensagem com a minha lista vazia. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, eu já vou abrir a minha aba de debug aqui. Eu já marquei os meus breakpoints, que são esses pontinhos cinza, mas eles estão desabilitados, e eu vou ativar os meus breakpoints, e agora eles estão vermelhinhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu pedi para o meu debug, né, ele vai meio que congelar, dar uma pausa em cada um desses pontos onde eu coloquei esse pontinho vermelho aqui, que a gente chama de breakpoint. Então, quando eu estiver dando return dentro da minha função de fetch, dentro do meu user effect, aqui no meu list empty component, e agora eu vou rodar novamente a aplicação, vou dar um reload e vamos ver onde é que ele vai parar. Então aqui, olha que interessante, tá? Aqui agora, ele já parou na linha 34, que é o return, ou seja, retornar o meu componente, que é de fato onde o meu componente está sendo renderizado. E aqui eu tenho algumas informações que eles já me passam aqui, ó, de propriedades. Ó, você pode ver como eu estou utilizando o React Navigation, aqui as minhas propriedades, ó, tem aqui as minhas propriedades de navegação, de rota, tudo aqui eu consigo, é um raio-x, né? Esse debug é um raio-x do nosso componente, o que está acontecendo ali internamente. Mas não é isso que eu vou olhar agora, né? O que eu vou olhar basicamente aqui é o meu post list. Então, obviamente, na minha primeira renderização, o meu valor é uma lista vazia, né? Eu tô passando pro meu user state o meu valor inicial, que é uma lista vazia, e eu vou dar o play aqui, deixa eu jogar mais pra cá. Vou dar o play para ele continuar e vamos ver onde ele vai parar agora. Dei o play, né? Ele parou no meu outro breakpoint aqui, que é outra renderização dentro do meu componente. Vou dar mais um play e olha que interessante, só agora ele veio pro meu user effect. Então isso é uma informação importante que às vezes passa despercebido, né? Então mantenha isso em mente, né? Que seu componente, seja no React Native, ele vai primeiro ali na renderização, né? Na sua função de render, que a gente não utiliza mais, isso era quando a gente utilizava componente de classes, mas basicamente é retornado o seu componente aqui e depois ele vai ali para o seu user effect. E esse meu user effect, o que ele está fazendo? Ele está chamando essa minha função fat post list. Então, se o mundo ainda continua funcionando corretamente, a próxima etapa deve ser entrar aqui dentro do meu fat post list. Então, vou dar um play. Exatamente, ele entrou dentro do meu fat post list. Só que dentro desse meu fat post list, a gente tem uma coisa bem interessante aqui. Esse meu fat post list, ele tá chamando esse meu serviço, que é quem vai pegar a minha lista, então deixa eu abrir para vocês darem uma olhada aqui rapidinho. E esse meu get post list, ele tá me retornando uma promessa, né? Ou seja, uma promise. Basicamente porque eu tô fazendo uma chamada API. Uma chamada API é uma chamada, uma comunicação assíncrona. O que isso quer dizer? Quer dizer que o JavaScript ele não vai esperar essa chamada ser resolvida, ou seja, a minha API retornar algum valor para que ele possa continuar. E esse é um conceito muito importante, tá? Eu não vou entrar muitos em detalhes aqui, mas se você tem dificuldade em assincronicidade no JavaScript, entender o que é uma promise, o que é uma sync, o que é uma callback, eu vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo do canal onde eu expliquei detalhadamente esses conceitos para que você não tenha mais dúvidas com esses conceitos de assincronicidade dentro do JavaScript. Então, voltando aqui para nossa linha 27, como a gente está dentro de uma função que vai fazer uma chamada assíncrona, o que vai acontecer? O JavaScript, ele vai continuar, ele não vai esperar essa minha função aqui terminar para que ele possa seguir no que ele tem que seguir, que no caso aqui é continuar a renderização. Mas um conceito bem importante que às vezes que confunde a galera, que fala assim, putz, Lucas, mas eu não botei um await aqui dentro. Bom, esse await, ele está dentro do contexto interno da minha função. Então o que o JavaScript vai fazer? Ele vai fazer a chamada da minha função assíncrona, ele fez a chamada, né, aqui na linha 23, ele chamou o fat post list, ele vai fazer a chamada, em seguida ele já vai continuar do que ele tem que continuar externamente, mas internamente dentro dessa função, ele só vai continuar para a próxima linha quando
essa promise for resolvida, ou seja, quando a minha API retornar alguma coisa. Então, se eu der mais um play aqui, vou dar mais um play, você viu que ele não parou na MLE 28, por quê? Porque internamente aquilo ali ainda não foi resolvido, então o JavaScript ele vai continuar para minha renderização. Vou dar mais um play aqui, e agora caiu novamente na nossa list post empty. Vou dar mais um play aqui, dei mais um play e olha só aqui, ó, minha tela já apareceu, já renderizou e com o meu componente de lista vazia. Então renderizei a minha lista vazia, porque até então o meu valor do meu post list ainda tá empty, né? Ainda tá vazio. E aqui não tá aparecendo no ato porque eu tô dentro do contexto da minha função, não tô dentro do contexto do meu componente, por isso que aqui tá dando esse uncat, né? E agora que a minha promise foi resolvida, agora que a minha API retornou um valor, ele vai retornar internamente para dentro dessa minha função, para a próxima linha de execução, que é esse meu set, meu post list. Então, o que essa linha está fazendo? Basicamente, ela está pegando o resultado da minha lista. Então, deixa eu botar até aqui, ó, minhas variáveis aqui, ó. Minha lista que veio lá da minha API com as informações do meu post. Então, eu estou pegando esse valor que está internamente só dentro da minha função e estou alterando o meu estado, né? Eu estou alterando, dando set post list. E o que acontece quando a gente altera uma variável de estado? Isso vai forçar outra renderização no nosso componente. Então, vou dar mais um play aqui. Opa, apertei o botão errado. Não é esse play aqui. Esse play aqui do debug. Então, vou dar um play aqui. E aqui, ó, voltou para o nosso componente. E agora, eu já consigo ver que o meu post list, que é uma variável de estado, ela já está com o valor da minha lista que veio da API. Então, eu já tenho esse valor que forçou a minha outra renderização. Vou dar mais um play aqui. Vai passar no outro breakpoint, que eu também deixei dentro do list renderized, que não vai ser mais renderizado lá internamente dentro da flat list. Vou dar um play e agora a nossa lista renderizou. Então, a gente finalizou esse ciclo de renderização com o user effect, alterando o nosso estado, né, com uma chamada assíncrona. E o que eu queria destacar aqui no vídeo é a importância da gente utilizar essas ferramentas para que a gente possa entender o que está acontecendo. Você vai chegar em algum momento que talvez, na maioria dos casos, você não vai precisar, para alguns casos simples como esse, porque isso é algo que você vai estar fazendo o tempo todo no seu dia a dia como programador, utilizando React Native ou React. Mas, principalmente quando você está começando, essas ferramentas, elas são muito importantes para que você consiga entender ali um passo a passo, step by step, do que está acontecendo no seu código, o que está sendo chamado. E muitas vezes você acaba pensando que, não, primeiro ele vai chamar o user effect, aí depois você entendeu, não, primeiro ele está renderizando meu componente. Beleza, isso aqui é uma chamada assíncrona, então ele não vai chamar diretamente o set post list, ele vai renderizar de novo e depois ele vai voltar aqui. Então essas ferramentas de debug, elas são importantes para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo dentro do seu componente de renderização, de chamadas, e criar uma espécie de modelo mental, né, para que você consiga já olhar o seu código mais na frente e entender o que está acontecendo. Ele vai chamar renderizar, chamou o user effect, chamou uma função assíncrona, quando a função assíncrona responder, vai alterar meu estado, e quando alterar meu estado, vai forçar outra renderização. E se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais sobre React Native, quer aprender a utilizar de fato essas ferramentas de debug de forma profissional, se você gostou da minha didática, de como é que eu parei aqui para explicar um pouco esse ciclo de renderização para você, saiba que no dia 5 de junho eu vou lançar o curso profissional React Native, onde eu vou ensinar vocês a construir um app do zero até a publicação na loja. Então esse app que vocês estão vendo aqui já é parte do app que a gente vai construir, onde a gente vai ver diversos conceitos, não só conceitos propriamente dito do React Native, mas conceitos como esse, né, de assincronicidade no JavaScript. Vocês vão ver que tem bastante TypeScript também dentro do curso. Eu sou uma pessoa que utiliza bastante TypeScript e de alguns conceitos até mais avançados, como por exemplo generics e extração de chaves, enfim, um monte de coisa no JavaScript e obviamente também muita coisa de React, né? Eu tô reunindo meus 4 anos de experiência profissional com React Native, que eu tive tanto no Brasil quanto aqui na Austrália, né? Para quem tá chegando agora de paraquedas no canal, hoje eu moro e trabalho aqui na Austrália como engenheiro de software, atuando com React Native, e eu vou colocar toda essa minha experiência no curso. Então, se você quiser aprender React Native comigo, tem um link aí na descrição para a lista de espera. Vai ter uma promoção super legal para quem estiver lá na lista de espera. Eu espero ver vocês dentro do curso profissional React Native. Por esse vídeo é isso, valeu, até a próxima.